Oi, pessoal, tudo bem? Olha quem está aqui hoje, mamãe. Minha mãe nem sabia que eu ia gravar esse vídeo, na verdade nem eu sabia que eu ia gravar esse vídeo. Hoje é quarta-feira e minha mãe, ela costuma vir aqui em casa de quarta. Ela vem, fica aqui, chega umas 6 horas, né, mãe? É, Às 6 horas. E aí o Cláudio pega ela no ponto, daí eles vão lá buscar as meninas na escolinha e vem pra cá. E aí minha mãe ajuda um pouco à noite, ficar com elas. No dia seguinte, na quinta-feira de manhã, a minha Mel tem terapia, então teria que acordar a Helena cedo. Então minha mãe fica com a Helena aqui. E aí a gente não precisa acordar a Helena, ajuda pra caramba, porque ela me ajuda no almoço. Na quinta-feira a Mamis faz o almoço. Eu não preciso me preocupar com o almoço. E aí ela ajuda o Cláudio a dar almoço para as meninas, tudo. Então, assim, é uma forma de ajudar um pouco nessa semana que é tão puxada pra gente. Que o Cláudio fica com as meninas, elas estão estudando da 1 às 7. Mas é bem intenso de manhã, né, mãe? pra mim é prazeroso, né? Porque é uma forma de ver os nenéns, hein? E esse mês de março é um mês dedicado à conscientização da pessoa com síndrome de Down. Então, dia 21 de março é o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. E eu tô fazendo vários posts no Instagram para conscientizar as pessoas, para tentar ensinar um pouquinho mais o que a gente ensina no dia a dia. No nosso dia a dia, naturalmente, a gente já ensina sobre a síndrome de Down. E eu falei, mamãe nem sabe do tema do vídeo, pensei aqui comigo, faz tempo que eu quero falar com ela sobre isso e acho que super propício esse mês então pra gente falar da questão da síndrome de Down, da deficiência, e mamãe vai contar um pouco da experiência dela. Foram mais de 15 anos trabalhando com deficientes físicos, deficientes auditivos, intelectuais. Então, assim, o vídeo eu quero falar sobre isso. O que tudo isso que minha mãe trouxe pra gente, pra nossa família, o que isso nos ajudou com a chegada da nossa Melina. Então esse vídeo vai ser sobre isso. Então vamos falar sobre a experiência da minha mãe, a nossa experiência como filhos e agora a nossa experiência com a Melina na nossa família. Assim, entrei num voluntariado, conheci a entidade, mas depois acabei me profissionalizando, que eu sou professora, mas eu dava aula em colegial, depois me afastei durante uns 15 anos. Mas eu, como nada por acaso, eu conheci a entidade e acabei me apaixonando pelo trabalho. Trabalhei mais de 15 anos como professora, 15 coordenadora. anos da minha mãe trabalhando. Eu tenho 35 anos. Você saiu da DPD já tem quantos anos? Hoje o nome é Ares. Eu entrei como ADPD e elas eram pequenas ainda, elas me acompanhavam porque foi um trabalho que nós fazíamos na igreja, que eu dava catequese para elas e levava elas para conhecer as asilos, entidades, orfanatos, e fui conhecer essa entidade junto dos meus jovenzinhos e fomos fazer uma apresentação, levar doce, e eram pessoas com múltiplas deficiências, cadeirantes, cego, e aí elas iam pequenas ainda, ficavam mais... Pequenas que idade? Assim, na adolescência delas, talvez com uns 13 anos, então, o Ângelo assim, menor ainda. Mamãe, vamos lá, continuando. Então você levou a gente, numa média a gente tinha uns 12 anos, para conhecer sim, essa entidade. Jovenzinhos. Nós fomos, antes disso eu conheci... nessas visitas que nós fazíamos, conhecemos uma senhorinha e ela estava com a perna amputada. Fui procurar uma moça que na época ela tem a deficiência física e ela ajudou, o nome dela é Silvana,
e Silvana Mesquita, ela nos ajudou na época, ela espaço para aquela senhorinha, e aí ela convidou a gente para ir conhecer essa entidade, nós fomos fazer ela fazia encontros em finais de ano, e nós fomos levar uns presentinhos, e depois disso ela me convidou para ir como voluntária ensinar as mães daquelas pessoas que eram todos adultos e pessoas muito humildes, a maioria bem humildes, e eu comecei para ensinar um pouco de alfabetização. E um dia como voluntária, como né? voluntária, e uma professora saiu de repente, e na época nem era marido da Silvana, o Firmino, jovem ainda, mas também deficiente cadeirante, uma pessoa maravilhosa, me convidou. Ai, dona Ana, vai lá, a sala está sem ninguém, a senhora pode ir lá? E acabei indo e acabei ficando, e foram anos, a entidade estava já numa caminhada, mas estava com alguns alunos, sim, e eu ajudei, fiquei muitos anos, e são assim, acabei me apaixonando, e eles acabaram convivendo junto, então com muitas deficiências. Mas muitas deficiências, sim, né? Então assim, para minha mãe, aquilo era tudo muito natural, muito normal, eram vários tipos de deficiências, vários tipos, né? A DPD na época, que hoje é a Ares, ela acolhia vários... Sim, ela acolhia as pessoas, porque a maioria todos adultos. Sim. E naquela época, vocês imaginam há 20 anos atrás, hoje está um pouco mais informação, mas está caminhando ainda. Tem muito que se lutar ainda para se conquistar. Para inclusão. E essa entidade acolhia essas pessoas e acolhe ainda, mas acolhe no sentido assim, são pessoas que têm família, né? São pessoas que hoje em dia pagam um pequeno valor para ter acesso a todo... uma contribuição, uma contribuição, né? que eles têm acesso a tudo, mas assim, aonde eu quero chegar minha mãe, ela levava a gente fez cursos na DPD também, que agora é Ares, então a gente fez alguns cursos lá, então a gente tinha uma vivência lá, e no auge dos meus 12, 13 anos, eu me assustava de olhar, né, era tudo muito diferente, eram pessoas diferentes, então assim, eram várias deficiências, então a gente como criança é um pouco assustadora, assim, e minha mãe sempre tratou com uma normalidade, uma naturalidade. Mas eu também, às vezes, vocês veem, eu sempre falo, eu sou filha de pessoa com deficiência, porque antes de eu nascer, meu pai teve a perna amputada. Então, ele já tinha uma deficiência. O vô tinha uma perna mecânica, Uma perna mecânica, porque minha mãe tinha minha irmã pequena, ele sofreu um acidente, ficou 3 anos até amputar a perna. E nesse meio tempo, ela engravidou. Então, quando eu nasci, foi o ano que amputou a perna do meu pai. Então, havia discriminação, sim, sempre houve. Sempre houve. Naquela época, as pessoas com deficiência, o síndrome de Down, ficavam trancados em casa. Na minha época, que eu era pequena, parecia... Parece que não se via, né? Não existia, porque as pessoas tinham vergonha, ou internavam, né? E depois eu vinha conhecer a Silvana, como eu tô falando, a Silvana. A primeira vez, a Silvana e o Firmino começaram a namorar. Hoje eles são casados, os dois na cadeira de rodas. E a primeira vez que eu vi eles se beijando, eu... Tipo, nossa, eles se beijam. Quer dizer, eu, filha de pessoa com deficiência, então vocês veem como isso, às vezes, e hoje ainda assusta? Sim. São pessoas que não têm a convivência. Então, assim, você só vai ter o conhecimento da deficiência, ou do que é a síndrome de Down, ou do que é um autismo, quando você convive. Como, por exemplo, se você se depara com uma pessoa com paralisia cerebral,
você não sabe como que você chega naquela pessoa, se você dá a mão, né? E às vezes eles andam todo caindo, você fala, meu Deus, ele vai cair, não. Exatamente. Eu lembro da Silvana, que a gente ia cumprimentar ela e a mão dela é curta. E aí você ia dar a mão, você não dá a mão. E assim, depois tudo isso se torna natural e depois a gente dá risada de tudo isso. Mas assim, essa questão do curioso, das pessoas olharem, isso é normal, né? É claro. Mas assim, isso rende muitos vídeos sobre essas coisas. A gente tem muita coisa para falar sobre isso. Mas o que eu queria ouvir de mamãe lógico, assim, agradecer infinitamente por ela ter me dado toda essa tranquilidade e essa aceitação que nós temos de ter a Melina na nossa vida desde o primeiro momento, foi porque a gente sempre soube que era síndrome de Down, né? Então assim, a gente sempre conviveu com várias deficiências e a síndrome de Down era a menor delas, sabe? Então assim, foi essa vivência que minha mãe me trouxe que não me assustou. Muitas mães que descobrem filhos com síndrome de Down, que vão ser mães de filhos com síndrome de Down, se desesperam porque não fazem ideia do que é a síndrome de Down, né? Então só vai aprender desse mundo depois que começa a conviver. Mas uma coisa que quero saber de mamãe, eu lembro exatamente quando eu estava saindo da clínica, que a gente foi fazer o exame, eu e o Cláudio, para constatar se realmente tinha a alteração, né, da translucência nucal. A gente foi num especialista, doutor Adolfo Lial, e ele constatou que tinha alteração e indicou pra gente as possíveis deficiências que seriam e pontuou mais a síndrome de Down. E aí eu lembro de eu contando pra minha mãe no carro, dirigindo, eu no viva voz, eu contei pra minha mãe que possivelmente a Melina nasceria com alguma deficiência e que possivelmente era síndrome de Down. E mamãe ficou muito assustada, muito assustada. E eu tive que acalmá-la. Eu, naquele momento, tive que acalmar a minha mãe, que sempre foi uma pessoa que sempre teve muito orgulho dessas mães de filhos com deficiência. E aí eu quero ouvir de mamãe o que passou na cabeça dela naquele momento. Então, nessa época, eu me emociono. É lógico. Não sei se eu vou conseguir falar. Consegue. Porque nessa época, a nossa entidade estava passando por uma situação muito difícil. Perdeu o convênio, até hoje não conseguiu mais reaver, porque as pessoas adultas com deficiência, as portas são fechadas para ela. Ainda é essa a realidade, principalmente para os mais humildes, para os que não têm condições. Principalmente, nós temos alunos lá que estão aproximadamente com 60 anos ou mais, que quando eu cheguei eles estavam e eu saí, eles continuam lá. Para eles não tem vaga em lugar nenhum, então eles não vão trabalhar, mas eles vão ficar em casa o tempo todo. E os pais morrem, né? Não tem condições de trabalhar, mas o que tipo, me assustou, claro, então assusta sim, para qualquer pessoa. Inclusive, ela, lógico, ela estava preparada, o marido estava preparado, ninguém está preparado. Porque, como dizia o Firmino, ninguém está preparado. É como você comprar uma peça e ela vem quebrada. Ah, mas a pecinha está quebrada, então vamos trocar. É bem isso. E assim, eu me assustei porque exatamente ao longo desses quase 20 anos, eu formei um grupo de mães e eu convivi muito tempo com essas mães, ouvi cada história de mãe e ouvi e sei a via crucis que essas mães passam. Que essas mães, e hoje, por exemplo, eu convivo ainda com elas e elas me mandam, às vezes, mensagens, elas me fazem chorar até hoje. Eu amo tudo isso. E assim, talvez o que aconteceu foi porque eu sabia o que minha filha ia passar. Realmente, às vezes você fala, não, você foi escolhida por Deus
Mas A sempre gente escuta muito isso. escuta, né, filha? Muito. Você foi escolhida por Deus, Ele te capacita. Realmente, Deus vai capacitando. E às vezes, depois da caminhada, fala, não, já, realmente, Deus escolhe e Ele sabe o que faz. Só que assim, no primeiro momento, ninguém vai querer ser escolhido por Deus para isso. Não, ninguém quer. E não vem falar que você vai dar pulos de alegria e vai falar, oh, Senhor, obrigado, você me escolheu para me dar um filho com deficiência. Eu acho que seria hipocrisia, mas assim, sempre fala, você foi escolhida por Deus, você... Mas no primeiro momento, realmente. E quando é a gente, aí você... Realmente. Então eu lembro quanto eu me emocionava e talvez sim, porque eu no fundo eu sabia por tudo que minha filha iria passar. E a gente não quer isso, a gente quer tudo do melhor para o filho. Então talvez foi isso, porque pelo tempo de convivência e por eu ser filha de pessoa com deficiência e por ouvir minha mãe e meu pai falar a história de vida deles, eu sei que hoje realmente eu agradeço a Deus e hoje minha filha agradece a Deus porque nós nos tornamos pessoas não melhores que os outros, nada disso. Mas com uma outra experiência de vida, a gente sente que cresceu muito, a gente sente que a nossa visão é outra, não sei como explicar, mas sim, depois você agradece a Deus e você é uma pessoa tão mais feliz, tão mais... diferente e as pessoas maravilhosas que apareceram na nossa vida, o quanto foi tão grandioso isso, como nós mudamos, como a Melina nos uniu mais e Transformou, né? transforma. Mas isso é uma coisa assim, muito... Nossa, hoje as meninas já vão fazer 3 anos, né? E assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa que conviveu com outras mães de pessoas com deficiência, de filhos com deficiência. Então minha mãe conheceu a luta e a batalha daquelas mulheres, assim, muitas sem condições financeiras, sem marido, sem apoio. Então assim, na casa dos outros... Na casa do vizinho acontece, na nossa não, né, mãe? Isso. Então, minha mãe foi muito sincera, assim, no relato dela, porque até na questão da hipocrisia, é verdade, você quer o melhor pro seu filho, você não quer que seu filho chegue e fale, mãe, vou ter um filho com deficiência. Você não quer isso, você quer o melhor pro seu filho. Então, assim, foi um baque, assim, eu nem, em momento algum, eu me chateei, eu só... Até questionei com a minha mãe depois, porque eu falei assim, mãe, tipo assim, você, né, eu tenho que acalmar minha mãe, que sempre lutou pelos direitos da pessoa com deficiência, mas é aquela coisa, isso acontece na casa do outro, não dentro da nossa casa. E essa questão que minha mãe falou de agradecer a Deus todos os dias, então assim, no primeiro momento é hipocrisia falar, não, meu filho com deficiência, Deus foi incrível. Não, primeiro você tem que passar por tudo aquilo, você tem que aceitar aquele filho que você esperou e veio diferente, então você tem que aceitar, mas assim, com a aceitação que nós temos, eu, Cláudio, e a nossa família tem, com a Melina, o orgulho que nós temos dela, e assim, a Melina, as meninas, né, mas a gente tá falando da Melina, a Melina, ela é quase ela é um troféu, a gente exibe ela como um troféu, ela, devido à nossa aceitação, ela transformou as nossas vidas, assim. Tem muita gente, muita mãe de filho com síndrome de Down não gosta que as pessoas cheguem pra você e falem, eles são anjos. Então assim, não é legal falar que são anjos, porque você acaba tirando, tipo, você quer incluir e tá chamando ele de anjo. Mas eu entendo a palavra anjo, porque quem tem uma criança com deficiência, uma criança com síndrome de Down na vida, quem convive e aceita essa deficiência, aceita
esse presente que Deus deu, transforma, a vida transforma. Os problemas da sua vida não são mais problemas, não são problemas, né? A superação e a alegria de viver assim é muito maior, sabe? Então a gente aprende demais, né? Então, e toda essa comoção, né, que a Melina movimenta, né? É uma coisa que eu nunca imaginei vivenciar. Então, no começo eu lembro de falar até pra Alessandra, né, logo que elas nasceram, que eu falava pra Leá, tipo assim, eu não vou falar que eu não queria, eu queria a Melina sem deficiência. No começo eu falava isso pra Alessandra, e a minha irmã falava, Adriana, como assim? Ela é tua filha. Mas assim, era no começo, eu falava, não adianta falar, e não quero meu filho com deficiência. Mas assim, hoje em dia, eu não vejo a Melina sem a deficiência, não existe a Melina sem a deficiência, não existe minha filha sem a síndrome de Down. Então, aceitação total, orgulho total e assim, é o que eu falei, agradecer minha mãe por toda essa experiência e vivência que nós tivemos de vida olha isso, gente, olha o que a gente está vivenciando hoje, quem diria, né? Quem diria, né, mami? Pois é, hoje ela tem o canal no YouTube, eu acompanho, eu vejo os stories direto. E assim, hoje eu não estou mais dando aula, mas assim, eu continuo na luta. Às vezes a minha filha falou, luta é um nome, mas é luta sim, e a luta tem que continuar sim, principalmente por aqueles que não têm voz, não têm vez, por essas mães sim que não têm essas condições de estar levando, de estar pagando uma consulta com um neuro, é uma via crucis mesmo. Então a maioria, uma grande maioria, às vezes o próprio marido às vezes abandona, ou conheço pais também que acabaram ficando sozinhos com os filhos e estão cuidando. Então não vamos dizer, o pai abandona, não, mas muitos sim. E assim, muitas mulheres não têm condições e elas lutam, elas vão, então é uma luta sim, e a luta é pela causa não só da pessoa com deficiência com síndrome de Down, é com autismo, é com deficiência física, intelectual, é uma luta que vai, sabe, por acessibilidade, por tudo, pela inclusão, tem que continuar. Tem que continuar. E hoje em dia é muito diferente, como minha mãe falou há 20 anos atrás, né? Hoje é muito diferente. Hoje a gente expõe nossos filhos, hoje a gente traz esses filhos para o mundo. As pessoas estão começando a conhecer mais, né? Então, assim, por exemplo, vocês entram dentro da nossa casa, vocês veem nosso dia a dia e vocês veem como é normal, né? Como ser diferente é normal, né? Todos somos diferentes. E então esse mês é um mês dedicado à síndrome de Down, é um dia comemorado internacionalmente e é de comemoração mesmo, porque nós agradecemos a Deus todos os dias pela Melina estar na nossa vida e pela transformação que ela fez, e assim, vivendo um dia a cada dia, nada de pensamento no futuro, a longo prazo, porque é isso que a Melina nos traz, essa leveza de vida, essa leveza de futuro, de não ter essas preocupações que a gente acaba tendo, né, quando a gente tem um filho típico, né, e você pensa no futuro, você quer dar melhor escola, melhor não sei o que, melhor não sei o que, então a síndrome de Down nos traz essa leveza, né, mami? E é isso aí, obrigada mamãe, né? Vamos ver se Dona Lelê edita esse vídeo pra gente, porque senão não sai mais vídeo, eu não tô tendo tempo de editar vídeo. E, gente, não deixem de comentar, de curtir, vamos tentar fazer esse canal crescer, né? O canal ainda não chegou a 30 mil inscritos, a gente precisa fazer, vamos movimentar, então, vamos indicar, vamos compartilhar, tá bom, vamos crescer, tá bom, gente? Obrigada, mamãe, um beijo, tchau, gente. Tchau, gente.
Olha lá o celular, olha só. Ó.